Bem, gente, hoje é as eleições, vocês vão decidir quem vai ganhar, quem vai perder, quem sai, quem fica e se o Brasil vira Venezuela ou se vai virar aí um país de primeiro mundo. Porque tá na sua mão ver quem vai ser o futuro do Brasil. Só que a mídia sempre dá aquela mexidinha nas coisas e normalmente tenta mostrar qual é o candidato certo e qual é o candidato errado. E dos últimos dias agora o Pablo Marçal saiu de herói para vilão, pelo menos aí na maioria dos jornais, falando que ele caiu 50% nas pesquisas. Mas eu te pergunto, uma pessoa que tem 50% de aprovação conseguiria juntar tanta gente assim em uma manifestação em São Paulo? Cara. Que loucura! Vou falar a verdade pra vocês. Eu nunca vi um comício do Ricardo Nunes ou do Guilherme Boulos que tivesse tanta gente igual esse comício do Pablo Marçal teve, né? E vamos lembrar que ele tá fazendo de tudo agora pra conseguir os votos dos eleitores. Até uma maratona, mas adivinha só? Mesmo assim a mídia coloca como Pablo Marçal que vai perder essas eleições. Uma coisa é, hoje a gente sabe dos resultados e a gente vai saber se realmente o Pablo Marçal vai perder ou não, mas está cotado, pelo menos segundo a Veritá, que Pablo vai para o segundo turno, contra então o Guilherme Boulos. E lembrando para vocês, quem é um pouquinho do Boulos? Porque a gente está falando de um Boulos que praticamente disse durante todas essas eleições que era uma pessoa que era contra o uso de drogas, que era uma pessoa correta, que era uma pessoa que era contra o aborto. Aí de repente agora, no final da campanha, o Lula apareceu do lado dele em um comício onde praticamente era em prol das drogas liberadas, aborto e tudo que ele disse que repudiava em todos os debates que ele tinha feito, né? Então assim, super contraditório e super estranho. Para piorar a situação, o Boulos ainda criou uma pessoa que ele não era para essas eleições. Evangélico? É sério? Vocês acham mesmo que o Boulos é uma pessoa assim divina? E vou dizer para vocês, pautas do MST, obviamente, vão estar em primeiro lugar se Guilherme Boulos virar prefeito de São Paulo, e eu acho que vocês já sabem bastante disso, né? Mas o que acontece? O que eu achei mais engraçado é que a gente teve agora, né, o fato que o Pablo Marçal divulgou um laudo falso, onde contava que o Boulos estava usando coca e praticamente estaria fazendo uso de drogas. O laudo realmente era falso, tá, gente? Foi confirmado que o laudo era falso. Se tem manipulação, não sei dizer pra vocês. Mas aí confirmaram que o laudo era falso. O Pablo Marçal disse que não foi ele que fez aquele laudo. Ele pegou de um outro perfil que foi publicado e repostou no seu perfil. Devido a esse laudo falso, a gente viu que o TSE tirou praticamente tudo e o TRE tiraram aí as redes sociais do Pablo Marçal, né? Já tinha tirado uma, tirou a segunda rede social do Pablo Marçal, e sem contar que quando ele criou uma, ganhou praticamente 1 milhão de seguidores em poucos minutos, eles arrancaram de novo mais uma rede do Pablo Marçal. Então arrancaram ele de todas as redes. Não tem outro nome que defina isso a não ser aquele que começa com C e termina com A, né? Que vocês sabem que está acontecendo muito no Brasil. Mas eu te pergunto uma coisa, o Pablo Marçal não foi o único candidato que abriu a boca para mostrar as verdades e às vezes cometeu até erros, colocando aí as suas informações como o do laudo falso. A gente tem o Boulos, que foi um que acusou o próprio Ricardo Nunes do BO contra a esposa dele, dizendo que então ele tinha agredido a esposa. E praticamente o Nunes disse que isso era uma mentira. Por que Boulos, por que Tabata, quando acusou o Pablo Marçal de ter relações com o PCC, não foram incriminados ou então tirados do ar os seus depoimentos ou seus perfis? Por que será que não? E muito pelo contrário, só o Pablo Marçal foi atacado do início ao fim. A gente tem aí nessas eleições o Datena, que deu uma cadeirada no Pablo Marçal, que em qualquer pessoa que lê ou sabe o mínimo de direito, vê que aquilo é um crime. Ah, mas ele fez de brincadeira. Eu não tô nem aí, é crime, entendeu? O cara tem que ser julgado. Assim como o Pablo Marçal estão querendo cobrar que ele seja julgado, julgue as outras pessoas também que fizeram certas atrocidades. Também contra o próprio Marçal e contra o próprio outros candidatos. Só que vocês sabem, o sistema é assim, para certas pessoas eles vão cair matando, vai aí detonar, e para outras não vai fazer nada, vai fingir que nada aconteceu e praticamente que a vida segue, né? Mas é uma coisa certa, Pablo Marçal foi um dos candidatos mais perseguidos durante essa campanha.
seja pela mídia, seja pela própria direita que perseguiu o Pablo Marçal, como por exemplo o Silas Malafaia, foi um que atacou o Pablo Marçal, e o próprio Nicolas Ferreira sem motivo algum, e seja também pela própria esquerda, que também atacou o Pablo Marçal de todos os lados. Mas, época de eleição, vamos saber um pouquinho sobre os candidatos e os julgamentos que eles fizeram contra o Pablo Marçal. Foi confirmado que aquele documento é falso, isso é muito grave, gente, isso é motivo de prisão. Primeiro, nem é prisão, tá? Chama multa. Tá? A prisão é só se for em caso extremo, coisa que eu acredito que o Pablo Marçal fez não vai chegar nesse caso. E lembrando, para quem não estudou ainda direito, você não pode ser preso em época de eleição, tá? Igual eles estão querendo prender o Pablo Marçal em época de eleição, não pode. A não ser que você vai lá, chega e mata a pessoa e todo mundo viu, só assim pra você ser preso. É a realidade do Pablo Marçal, que acusa sem provas, relembrando as grandes máfias que existem por aí. Não vou nem dizer nada, né? O cara que deu a cadeirada no outro num debate, cobrando sobre o Pablo Marçal de acusar alguém, e ele mesmo que acusou o Guilherme Boulos, acusou o Ricardo Nunes e, assim, o mundo inteiro. O que o Marçal comete, né, é um crime que a gente precisa repudiar com todas as forças. Que além do crime de divulgar o material falso, além do crime de não atender a LGPD, é um crime eleitoral e que engana os próprios seguidores dele. Inventar um documento falso nessa altura do campeonato, numa sexta-feira à noite, numa live, né, um documento que com muita facilidade todo mundo percebeu que era falso, assim, é incompreensível o que está acontecendo. Pois é, surpreendentemente o Tarcísio falou sobre isso também, mas tem uma foto vazada que o Tarcísio está exatamente junto com o mesmo cara que era dono da clínica onde o laudo foi falsificado, então assim, né? Eita, Tarcísio, aí a coisa tá complicada pra você. Mas uma coisa é, agora a gente tem que lembrar que já estamos votando, não pode jogar santinho na porta das colégios eleitorais, embora na cidade onde eu moro, a coisa que eu mais vi foi isso, não sei na cidade de vocês, mas aqui parece que não tem regra. E assim, as eleições estão caóticas e praticamente a gente já sabe, pelo menos lá em São Paulo, que o Guilherme Boulos não ganha, de maneira alguma. Pode dar Nunes ou Marçal, mas uma coisa é, Guilherme Boulos, depois, mesmo o laudo sendo falso ser divulgado, deu uma queda nas pesquisas em relação a ele, e sem contar que a gente está vendo que o Boulos está com o apoio do Lula. O Lula que está descredibilizado praticamente está sem apoio nenhum, entendeu? Então assim, é muito difícil o Boulos ganhar em São Paulo, é só se acontecer, como o próprio Lula disse, um milagre, mas eu acho que Deus não vai querer fazer esse milagre pro Lula não, então pode esquecer, não tem Boulos em São Paulo, quem ganha ou é o Ricardo Nunes ou é o Pablo Marçal, mas eu disse pra vocês, é dia eleitoral, a gente tem matéria todas as horas chegando pra gente, então eu vou trazer os 3 vídeos pra vocês falando sobre essas eleições, só que mais atualizado um pouco, então já fica aí, espero o nosso próximo vídeo aqui no canal, e um beijo pra vocês.